Testemunho de um ex-satanista N. Graus 13. Este testemunho é a 13ª parte de uma série de 13 volumes. Para usufruir plenamente dele, você precisa ler as 12 outras partes, em ordem numérica. Convocação para o arrependimento. Mensagem para os presidentes africanos. Queridos presidentes, como vocês acabaram de ler neste testemunho, as coisas não são realmente como vocês pensam. A realidade da vida foi escondida de vocês pelo diabo e pelos seus vários conselheiros espirituais. Em sua ignorância, você vendeu seus diferentes países para Satã para que você possa permanecer no poder o maior tempo possível. Após o que você acabou de ler, você deve agora perceber que é um grande erro que você tenha feito. Chegou o tempo, excelências, queridos presidentes, para que a verdade vos seja revelada para o vosso bem e para o das pessoas que estão abaixo de vós. É necessário e urgente que você compreenda a noção de vida eterna enquanto ainda há tempo. A vida não termina depois da morte. Pelo contrário, é depois da morte que a vida real começa. Todo homem viverá eternamente em um dos 2 lugares preparados para este propósito. Esses 2 lugares são céu e inferno. Cada homem é obrigado a fazer uma dessas 2 escolhas, porque não há terceira escolha. Você acabou de ler, certamente com uma grande surpresa e talvez com um pouco de ceticismo também, o caso de seu ex-contraparte Mobutu Sese Seko Kukungi Bendu Azabanga que, não estou lhe ensinando nada, reinou sobre o Zaire como um deus. Ele era um homem muito respeitado que estava muito orgulhoso de seu poder. Ele estava tão orgulhoso que disse a todos, cito, em minha vida, nunca falarei do ex-presidente Mobutu. Para ter certeza de que esse reinado vai durar e dominar seu povo sem ansiedade, como fez por 32 anos. Ele teve de vender seu país para Lucifer através de pactos e sacrifícios de todos os tipos. O fim, excelências, queridos presidentes, você sabe disso. Ele está realmente em um tormento indescritível no inferno. Ele está sendo torturado por este mesmo Lucifer sobre quem ele contou e a quem ele tinha oferecido, gratuitamente, o seu país e a vida de alguns 70 milhões de zairenses. Você também tem o caso do general Gnassingbé Eyadema que reinou como um deus por 38 anos. Com os numerosos sacrifícios humanos que tinha feito a Lucifer, ele ganhou um lugar honroso diante dele. Satanás o tinha restaurado outro reinado com ele depois de sua morte. Que ele acabou acreditando nisso. Ele acreditava nele tanto que estava indo para a morte acreditando que ele ainda teria poder sobre tudo o que aconteceria depois dele. Com essa convicção, antes de morrer, mandou seus generais jurarem, sob pena de penalidades, que instalariam seu filho no poder. Uma vez que ele morreu, ele teve a maior decepção de sua vida. Aquele que acreditava que o Lucifer o receberia com honras, como se faz por um servo bom e fiel, encontrou-se acorrentado por este mesmo Lucifer e submetido ao tipo de torturas que ele próprio, durante seus 38 anos de poder, não inflige suas vítimas. E seus generais, em sua ignorância, ainda são cativos da mentira de Satanás. Eles ainda acreditam que seu rei certamente os punirá se eles não fizerem o que ele lhes pediu para fazerem antes de morrer. E se eles não cumprirem a promessa que fizeram até o fim. Excelências, queridos presidentes, permitam-me dar-lhes outro exemplo. É o caso de seu ex-contraparte Awad Jomar Bongo Ondimba. Em sua ignorância, como você, ele acreditava que alguém poderia depositar sua confiança em Satanás. Ele vendeu seu país para Satanás em troca de poder. Ele reinou com autoridade absoluta por 42 anos Gabão. Um reinado muito longo para aqueles que, em seu país, estavam chafurdando na miséria. Mas um reinado que, afinal, chegou ao fim. Como todos sabem, em sua vida ele foi muito respeitado e muito influente. Grande mestre de seu alojamento maçônico e com poder suficientemente alto, não suspeitava de nada. Agora ele está no inferno sendo cruelmente torturado pelo Lucifer que ele tinha servido fielmente através da maçonaria e a quem deu tudo na terra. E agora que ele percebe que ele cometeu um grande erro, meu desejo, ao enviar-lhe esta mensagem, excelências,
queridos presidentes, é fazer com que você evite esse tipo de inconveniente assim que sair desta terra. O fim está próximo. Excelências, queridos presidentes, estes 3 exemplos são suficientes para chamar a vossa atenção para o perigo que vos espera nos próximos dias. Se, por infortúnio, deixardes a terra como as vossas contrapartes mencionadas acima, isto é, sem reconciliação com Deus, por Jesus Cristo, você certamente se perguntará se ainda é possível libertar-se do pacto que assinou com Lucifer e ser perdoado depois de todas as abominações em que você se envolveu. A resposta que estou prestes a dar lhe surpreenderá. Jesus Cristo está pronto para perdoar todas as suas transgressões, todos os seus crimes, mesmo aqueles que você achar vergonhoso mencionar porque eles são realmente vergonhosos. Jesus Cristo está pronto a perdoar todos os numerosos sacrifícios humanos que você fez, assim como perdoou o autor deste testemunho. Excelência, queridos presidentes, não acreditem na mentira que Satanás tentará lhe dizer. Depois de ter lido esta mensagem, ele certamente vai lembrá-lo que o pacto que você assinou com ele é irrevogável, e que se você tentar voltar atrás você vai morrer. Isso não é verdade. Se você decidir livrar-se da escravidão de Lucifer e renunciar a qualquer pacto assinado com ele através das diferentes esotéricas e outras logias, você só tem que invocar Jesus Cristo e escolher o verdadeiro arrependimento. E Satanás não terá mais poder sobre você. Tudo que você tem a fazer é seguir o exemplo desse satanista cujo testemunho você acabou de ler. Ele era ainda maior do que alguns de vocês no mundo de Satanás, mas conseguiu se libertar do mundo oculto, confiando em Jesus Cristo. Alguns de vocês devem ter se encontrado com ele quando ele ainda estava lá, já que é menos de 10 anos que ele saiu de lá. E se você escolher libertar-se da escravidão de Satã e escapar da humilhação que ele está atualmente preparando para você quando você deixar a terra, estamos prontos para apoiá-lo e ajudá-lo. A Bíblia nos diz em Atos 4:12 que a salvação não é encontrada em ninguém, pois não há outro nome debaixo do céu dado à humanidade pelo qual devamos ser salvos. E através de Jesus Cristo, e apenas de Jesus Cristo, que a salvação é possível. E nenhum poder é igual ao de Jesus Cristo. A Bíblia também nos diz em Filipenses 2:9-11 que, portanto, Deus o exaltou ao lugar mais elevado e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Excelências, queridos presidentes, se quiserem deixar a terra como governante e entrar em outro reino onde possam reinar, é somente em Jesus Cristo que isso é possível. Um reino eterno nos espera com Jesus Cristo. Se não tomardes a mão de Deus estendida para vós libertar-vos da escravidão do Lucifer, e ainda ele, Lucifer, que, nos próximos dias, vos despojará de qualquer dignidade, e vos torturará independentemente do título que você tinha na terra. Excelências, queridos presidentes, você concorda comigo que, deixando as honras da presidência, de repente se encontre em cadeias como um cão comum e seja torturado como o último dos bandidos, pois toda a eternidade não é o que um homem normal poderia desejar. E eu não te desejo isso. Por esta razão, excelências, queridos presidentes, tomei o risco de lhe enviar esta mensagem. Cabe a você garantir que algo como isso não aconteça. Há apenas uma coisa que você deve fazer: renunciar ao seu mestre Lucifer agora e aceitar o Mestre Jesus Cristo, que é o Deus Todo-Poderoso. Portanto, encorajamos vocês, excelências, queridos presidentes, a fazerem a escolha certa enquanto ainda houver tempo. Não se esqueçam de que nossos dias estão contados nesta terra. Todos nós deixaremos esta terra, de uma forma ou de outra, e a qualquer momento. Que a graça de Jesus Cristo, o único Mestre verdadeiro, esteja convosco. Mensagem aos servos de Deus africanos. Queridos servos de Deus, se eu tivesse que falar sobre a salvação, sobre o céu ou inferno, não seria mais para vocês,
porque vocês conhecem e entendem bem essas coisas. Meu desejo ao enviar-lhe esta mensagem é despertar sua mente em relação aos termos da guerra em que estamos engajados. Estamos todos ligados à eternidade, com a possibilidade de ir para o céu ou para o inferno. O caminho para o céu, como qualquer outro caminho, tem seus sinais e seus marcadores. E todos aqueles que querem usar esta estrada com a intenção de chegar ao destino, devem absolutamente respeitar seu código. Se os termos céu, inferno, salvação e outros são bem conhecidos de você, é o seu significado que muitas vezes lhe escapa. Daí a importância à minha mensagem. Você acabou de ler neste testemunho que há muitos no inferno que na terra levaram o título que você e eu carregamos hoje, servo de Deus. Atualmente eles estão em tormento eterno. Deveríamos continuar no caminho cegamente como se nada tivesse acontecido? Não, amado. Já é tempo de nos certificarmos de que as regras da estrada em que estamos são bem respeitadas. Já é hora de levar Deus a sério. Todos aqueles servos de Deus que estão atualmente no inferno, é duradoura a vingança a Lucifer. Também conhecia os termos céu, inferno, salvação e outros. Eles até acreditavam que entendiam seu significado. Mas a sua presença no inferno é para nós uma prova de que estavam errados. Como alguns de vocês, alguns deles fizeram pactos com Lucifer, como vocês acabaram de ler neste testemunho, e pensaram que poderiam zombar de Deus com impunidade. Alguns optaram por se distanciar dos pactos abomináveis com Satanás e até mesmo denunciaram com força os seus colegas que, na sua opinião, foram longe demais na prostituição. Mas eles não sabiam que o simples fato de não assinar pactos com Lucifer não era suficiente para escapar do inferno. Eles não sabiam que, para entrar no céu, era preciso observar escrupulosamente o código da estrada do céu. Infelizmente, é tarde demais para eles. Mas não é tarde demais para você. Você ainda pode se arrepender, e eu encorajo a fazê-lo. Convido-vos, portanto, a arrepender-vos e retornar rapidamente à sã doutrina do nosso Senhor e somente o Mestre Jesus Cristo, para fazer a guerra que vos espera. Se eu escolhi falar com vocês, servos de Deus africanos em particular, isso é por causa da carga da guerra sobre você e seus países. Seus presidentes em sua ignorância venderam seus países para Lucifer através de pactos de todos os tipos. Somente você pode quebrar esses tratados em nome de Jesus Cristo e recuperar seus países. Enquanto oramos para que Deus dê graça a esses presidentes para se arrependerem e se libertarem desses tratados, vocês devem se organizar para lutar no jejum e na oração, e retomarem seus países das mãos de Satanás. E para fazer isso, você mesmo precisa ser reconciliado com Deus, para se envolver numa vida real de santificação, longe de toda impureza e ganância, para poder realizar esta guerra com sucesso. Mensagem para feiticeiros satanistas. Eu finalmente apelo a todos vocês que ainda estão em feitiçaria. Você acabou de ler o testemunho deste ex-grande satanista. Como você pode ver por si mesmo, este homem realmente serviu Satã. Ele cometeu muitos crimes, causou grande dano e se envolveu em tantas abominações que, humanamente falando, o perdão nunca teria sido concedido a ele. No entanto, Jesus aceitou o seu arrependimento, perdoou e o limpou. Jesus Cristo está disposto a fazer por você o que ele tem feito por ele. Sei que muitos de vocês já estão convencidos de que é tarde demais para se arrependerem, ou é impossível que eles quebrem o pacto que assinaram com Satanás. Deixe-me assegurá-lo que esta é apenas uma mentira do diabo. Enquanto você ainda está vivo, o arrependimento é sempre possível, o perdão de Deus é sempre possível e a libertação ainda é possível. Tudo o que você precisa é ter um coração honesto para fugir de Satanás e quebrar completamente com seu mundo, e buscar a libertação de todo o seu coração. O exemplo deste ex-satanista está aqui para convencê-lo. Para obter libertação, este homem tem desejado e procurado. O Senhor não veio encontrá-lo em sua casa. Ele buscou o perdão de Deus como um ganancioso procura dinheiro. Ele buscou e buscou o perdão de Deus com todo o seu coração. Ele estava pronto para pagar qualquer preço para obter libertação. Por isso,
Ele assumiu o risco de dizer a verdade. Sim, ele assumiu o risco de dizer a verdade. Não tinha medo das consequências. Esqueceu a vergonha e se importou menos com o que as pessoas diriam. Ele não confessou seus pecados em parte. Não confessou enganosamente seus pecados, mas honestamente e sinceramente. Você sabe o resultado. Ele obteve a graça e a misericórdia de Deus. Ele é perdoado, entregue e agora está servindo ao seu novo mestre, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. O exemplo deste pastor, ex-satanista, ajuda o primeiro a entender que todos vocês que ficam na feitiçaria porque acreditam que não há mais nada a fazer, estão errados. Você está cometendo um erro. Você está caindo na armadilha de Satanás. Jesus Cristo promete perdão e libertação, se você busca o arrependimento com um coração honesto e sincero. Este exemplo também ajuda a entender que todos aqueles que se queixam de que honestamente confessaram a bruxaria, mas sem ser entregues, não são honestos. Aqueles que buscam a Deus de todo o coração encontram a Deus. Deus que sabe que você é honesto e sincero, se você realmente é, o livrará. Portanto, deixem de enganar a si mesmos e busquem o verdadeiro arrependimento. Sei que há quem, apesar de tudo, endureça seu coração. Há aqueles que se escondem atrás da bruxaria inconsciente e dão a impressão de não saber nada sobre a prática da feitiçaria. Em qualquer caso, agora você compreende muito bem as consequências de sua obstinação. Agora você está bem consciente do que o espera se a morte o surpreender em seu estado atual. Enquanto isso, eu ainda apelo para você. O Senhor Jesus ainda está alcançando você, e estou à sua disposição a ajudar aqueles de vocês que estão empenhados em tomar esta última oportunidade e quebrar a sua aliança com Satanás. Que a graça de Jesus Cristo, o único Mestre verdadeiro, esteja convosco. Os perigos da falsa doutrina. Amados, não deixei de lembrar-vos que ter abandonado a sã doutrina deu livre acesso a Satanás na igreja. Ao passar pelo testemunho do pastor Jonas, você percebe que todas as portas pelas quais Satanás e seus agentes passam para ter sucesso em suas missões nas igrejas, vêm do abandono da sã doutrina. Como o próprio Lúcifer lhes disse, se os filhos de Deus permanecem na palavra de Deus, eles vão facilmente evitar minhas armadilhas. Deixe-me dar alguns exemplos. Uma das missões dos agentes de Satanás na igreja é criar embriaguez durante as oferendas e dízimos. Se os pastores observassem a sã doutrina, não haveria sequer um momento chamado momento de dízimos e ofertas. Ele falou sobre todos aqueles pastores intercessores que tentaram colocar as mãos sobre ele, mas acabaram no chão. E ainda há um desvio da doutrina do som. Nós não colocamos as mãos sobre as pessoas com pressa e sem discernimento. Ele falou dos demônios que muitas vezes trabalham em coros e grupos de louvor e adoração, e que usam principalmente coro. Se os pastores permanecessem na sã doutrina, essas coisas não teriam existido. Portanto, Satanás e seus agentes não teriam nada a que se agarrar. É por causa da falsa doutrina que as pessoas têm a oportunidade de cantar para serem admiradas. Você pode revisitar os ensinamentos sobre a igreja que eu coloquei à sua disposição. Note que se você abandonar a palavra de Deus, você pagará o preço. Para vós, pastores e servos de Deus que se afastaram da sã doutrina pela ignorância, arrependam-se e voltem à sã doutrina enquanto ainda há tempo, para fechar todas essas portas a Satanás e seus agentes. E vocês, filhos de Deus que ainda estão nessas igrejas onde os ensinamentos não são bíblicos, se seus pastores não estão dispostos a se arrependerem e retornarem à sã doutrina, saibam que eles são parte desses agentes de Lúcifer que se disfarçam como servos de Deus, para destruir o povo de Deus. Rapidamente saia dessas igrejas. Se você valoriza sua salvação, saiba que nenhum verdadeiro servo de Deus pode permanecer de bom grado no falso evangelho. Se você estiver em igrejas com pastores inúteis como aqueles que o amado descreveu em seu testemunho, saia rapidamente dali. Não é em igrejas controladas e dirigidas por Lúcifer que você pode progredir. Adoração dos antepassados. Falando da adoração de antepassado, o irmão em seu testemunho falou de tribalismo entre outros.
revelando que Lúcifer lhes falou sobre isso como sendo culto do antepassado na igreja. A este respeito, gostaria de lhe dar outro elemento deste ponto. Trata-se de racismo na igreja. Vocês encontram os chamados cristãos que são tão racistas que até mesmo o título de cristãos pentecostais ou evangélicos que eles têm não faz diferença. Desse número são muitos os chamados pastores. Deixe-me compartilhar este testemunho com você. Fui convidado a dar uma palestra no sul da França, numa cidade que prefiro não mencionar. O tempo que passei no meio daqueles pastores e irmãos foi rico em descobertas. E eu gostaria de compartilhar um deles com você. Para me mostrar o quanto o racismo mordia as igrejas França, pastores me disseram de uma igreja na área chamada Igreja do Africanos. Este chamado Igreja do Africanos era uma igreja com uma dúzia de membros. Todos eram brancos, e havia em todos um africano naquela igreja. Certamente você se perguntará, como eu fiz? Porque uma igreja de dezenas de pessoas pode ser chamada de Igreja dos Africanos quando há apenas um negro na igreja? Os pastores me deram a resposta. Acontece que o único negro na igreja era o pastor. E surpreendentemente, o pastor daquela igreja estava casado. Então, se eu disser que havia um negro na igreja, você pode adivinhar o resto. E quem são aqueles que chamam esta igreja a Igreja do Africanos? Há outros pastores na área. Aleluia! Igreja do Jesus Cristo se tornou. São pessoas que se autodenominam cristãos e pastores que afirmam estar servindo a Deus, e até estariam esperando pelo retorno de Jesus. Isto é triste. Você pode entender até que ponto a sedução se foi. Lúcifer está realmente sentado em igrejas. Mensagens aos aduladores dos desportistas. O amado em seu testemunho nos advertiu contra a luta, revelando toda a astúcia de Satanás tem escondido atrás das lutas. Quero dizer-lhe que se ele só falou sobre lutas, não é porque outros esportes são puros. É simplesmente porque ele era um ex-lutador, e é o esporte que ele praticou e sabe melhor. Saiba que outros esportes são tão satânicos quanto lutas, e se você ama a sua salvação, você deve fugir deles agora e encontrar refúgio em Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Sinta-se livre para fazer cópias deste testemunho.